Como estão vocês? Hoje está um dia incrível. O dia sempre é incrível quando a gente observa a existência de Deus em tudo. Uma coisa é você observar o dia. Você acorda com esse corpo físico, que é como um avatar, né? Um boneco que você está conduzindo aqui na existência material. E aí você abre os olhos e você tem duas opções. Você pode ver Maya, a energia da ilusão, que é o que você tem feito há muitas vidas. Ou você pode abrir os olhos e ver a presença de Deus, na energia, na manifestação. Todo o universo está dentro de Deus, Deus está dentro de todo o universo. Você é uma parte de Deus e Deus também entra dentro dessa parte pelo seu poder místico, pela sua potência interna. E aí Deus no seu coração, ao longo desse dia, vai te dar consciência, poder, vai te dar a presença de si mesmo aqui nesse mundo, você sentindo o espírito, aquilo que você é. Você vai sentir a experiência pela qual você está vivendo atualmente. A experiência que você está escolhendo momento a momento viver nesse mundo. Então isso é impressionante. O que é um dia? Um dia significa que é uma experiência que você vai estar escolhendo no estado de vigília, com esse avatar, né, essa forma humana, para experienciar aquilo que se chama o sentido espiritual da vida. Você não está aqui nesse mundo para viver a experiência material, onde você, através da ilusão, se identificando com esse corpo físico, vai tentar obter o máximo de desfrute, de posse desse mundo, onde o seu falso ego vai tentar ser alguém relevante, que se destaca na sociedade. Enfim, tudo depende de como você conduz a sua vida. Para pessoas que não estão vivendo no espírito, e sim no falso ego, na identificação enganosa com esse avatar, com esse boneco, essa forma humana, naturalmente o mundo não vai ser uma experiência muito legal, não. Porque o mundo material, ele tem as suas leis, ele tem o seu movimento próprio. E nós não podemos controlar o mundo enquanto a gente estiver vivendo uma falsa experiência. Porém, quando você está no espírito, acordado, quando você está realizado no divino dentro do seu coração, naturalmente a sua experiência vai ser muito gratificante, porque você vai ter aquele sentimento de bem-aventurança, de paz interna. Você vai ter a inteligência, entendendo, sim, esse corpo físico é só um boneco dentro de um jogo cósmico, onde eu entendo que ao longo de todo esse dia eu tenho que fazer o máximo para interiorizar a minha energia, para testemunhar as minhas experiências nesse sentido positivo da evolução, nesse sentido de que eu tenho que me realizar espiritualmente nesse mundo para chegar no ideal divino. Quando Deus nos cria através da sua mente ou nos manifesta, há um ideal divino para cada pessoa. Cada pessoa está nesse mundo para ser uma peça determinada no jogo divino para cumprir um propósito espiritual. E você vai entender isso quando você entrar em contato com Deus no seu coração,
pela intuição e não pelo pensamento, você vai saber qual é a vontade de Deus. Então você segue essa vontade suprema. Compreende? A gente precisa chegar nesse ponto espiritual onde a gente realiza Deus em nós e nós em Deus, no sentido mesmo profundo, sensível. Então a vida ela se torna mágica, porque imagina, você pode co-criar com Deus o que você quiser, e você está co-criando a sua experiência evolutiva de despertar completamente desse sono da ilusão, dessa hipnose coletiva. É isso que Deus está nos propondo, de fazer com que tenhamos atenção se estamos dormindo, vivendo como zumbis, logo depois que acordamos, ou se logo depois que nós acordamos, dentro dessa forma, abrimos os olhos, enxergamos, uau, mais um tempo de vida para a minha experiência amorosa em relação a Deus acontecer. É isso que nós temos que fazer. Então temos um dever nesse mundo, não uma obrigação, um dever de alma de servir ao propósito divino, já que Deus, dentro do seu plano supremo, quer que tudo se estabeleça em harmonia, em amor, em queridagem, e você tem que fazer essa parte. Mesmo que a maioria das pessoas estejam vivendo no falso ego e estabelecendo metas egoístas que não são, assim, de um bem comum. Essa é a característica de um devoto de Krishna, de Deus, né? Que tudo que ele pensa, ele quer estabelecer essa emoção de bem-estar para todo mundo. Lá no Bhagavad Gita, Deus diz: os meus devotos são queridos por todos, e todos são queridos por ele. E é assim que se estabeleceria uma sociedade amorosa, uma sociedade espiritual, divina, porque esse sistema que está aí não é assim, é tipo assim, para eu ser feliz, que a maioria fique infeliz. Para que eu ganhe dinheiro, que a maioria fique pobre, miserável nesse mundo. Para que eu tenha conforto, que todo mundo viva em condições desprezíveis. E assim vai. Assim que funciona o egoísmo e o falso ego. Eu estou falando tudo isso nesse sentido que você deve se determinar a se estabelecer na sua posição espiritual. Todos os dias, sendo que o dia não é mais um dia, é um tempo a mais que Deus está te dando para você ter essa experiência de despertar completamente, no caso aqui no planeta Terra em que estamos, e viver num estado feliz, com bom humor, criatividade, com essa certeza absoluta no coração que Deus está trabalhando junto com você. Aí você vai servindo a vontade de Deus, e a vontade de Deus vai se manifestando em você através desses impulsos do seu eu superior, né, como eles falam. Você começa a entender que, uau, agora eu vou fazer uma aula, agora eu vou levar essa informação para alguma pessoa que está dormindo e que, porventura, através desse sono da alma, está fazendo atividades que estão trazendo consequências negativas, doloridas, de frustração, e toda essa gama de emoção que no final culmina numa grande depressão, onde a pessoa pode até tomar atitudes totalmente incoerentes com esse sentido de viver ao máximo em Deus. Assim, o devoto ele está sempre cantando o nome de Deus, ele é feliz, ele está nessa osmose transcendental com o divino. Então temos que fazer isso.
Temos que acordar felizes, conscientes, e não acordar olhando o mundo como algo que é horrível, que é caótico, que é eu não quero estar nesse mundo, eu não pedi para nascer, assim, e a pessoa não está entendendo nada, que tudo isso faz parte da experiência. Se você está aqui nesse exato momento, é porque Deus está conduzindo a sua alma dentro do seu coração e te passando as dicas, os conselhos. Mas, infelizmente, a pessoa está estagnada, ela não penetra no coração místico dela, esse lugar secreto da alma, onde Deus ele vai se revelar para você. A pessoa está tão perdida que nem pensa em nada disso, ela simplesmente ocupa a sua mente nessas coisas externas que a gente vê aí, né? Política, tipos de rituais, de religiosidades X, Y, a política, a internet, televisão, entretenimentos, e a pessoa vive boiando nesse mundo e não toma atitude. Então, no Bhagavad Gita, eu peguei um verso bem interessante que me inspirou a falar isso aqui no prefácio da nossa reflexão de 20 minutos. Então, o Senhor Krishna, que representa a suprema personalidade de Deus, está dizendo a Arjuna no Bhagavad Gita, em relação a esse tema que eu coloquei aqui agora. Então ele disse para Arjuna, porque a Arjuna estava hesitando em seguir a ordem de Deus, ou essa vontade suprema. E Deus ele estava na frente ali de Arjuna, o Senhor Krishna, dizendo, diante da estagnação de Arjuna em seguir a ordem de Deus, de cumprir o seu dever. Então, depois de Krishna dar um brigueiro nele, né? Que às vezes Deus, com o devoto dele, pelo menos, Deus ele dá uns brigueiros. Assim como o pai cuida de um filho, para o filho não fazer besteira ou se machucar, o pai às vezes dá um brigueiro nele. E aí Krishna ele diz aqui para Arjuna, portanto, esse é o verso 33 do capítulo 11. Portanto, Arjuna, levante-se, prepare-se para lutar e conquistar a glória. Vença seus inimigos e desfrute um reino próspero. Por meu arranjo, eles, o exército, né, com o qual Arjuna ia lutar, por meu arranjo eles já estão mortos. Ó Savyasati, e você é apenas um instrumento na luta. Olha que incrível isso, Deus falando no Bhagavad Gita. Falando, olha, você é só um instrumento que eu estou usando para cumprir meu plano. Se você vai contra o meu plano, contra a minha vontade, naturalmente você vai se dar mal, porque você é uma parte de Deus. Então Deus cria o jogo e cria a solução do jogo, que é despertar o amor em todo mundo e essa conexão com ele. Esse é o maior benefício que tem, porque se você vive em Deus, no amor de Deus, você é a pessoa mais feliz do mundo. A maravilha das maravilhas é quando você se torna o servo amoroso consciente de Deus, aqui nessa forma física, nessa forma humana. Você usa o seu boneco como um instrumento para que seu espírito alcance níveis de amor cada vez mais expansivos. Compreende a beleza disso? Viver feliz aonde você estiver, em qualquer lugar do mundo material, sendo uma luz. Então, aqui Deus está falando, né? Por meu arranjo, todos esses assim chamados seus inimigos que você está aqui vendo, Arjuna, considerando se deve lutar ou não, seja por sentimentos X ou Y, você vai ter que lutar, porque eu estou aqui fazendo um plano que é erradicar os demônios do planeta Terra. Então Deus às vezes vem para restabelecer a religião e favorecer os devotos. Há um plano, ninguém pode ficar aqui também estragando o plano de Deus por muito tempo, achando que Deus não vai fazer nada. Daí ele está falando, por meu arranjo, esses seres aí já estão todos mortos, né? Então Deus está falando, não se preocupe,
em achar que você vai matar os seus inimigos, porque eles já estão todos mortos. Assim também, tudo nas Escrituras pode ser usado como uma simbologia interna. Então você tem os seus demônios, as suas sombras, mas pela determinação de Deus, quando você começa a usar o seu corpo como um instrumento espiritual para servir a Deus, para manifestar esse amor divino no mundo, essa luz da consciência, Deus no seu coração fala, pode ir, que por meu arranjo tudo isso vai ser dissolvido em você. Ou seja, sua mente vai ser purificada completamente. A partir do momento que você entra no jogo divino, cumpre o ideal de Deus, você já é vitorioso. Aqui ele fala isso, prepare-se para lutar e conquistar a glória. Você é glorificado quando você faz aquilo que Deus está pedindo para você fazer através do seu coração. Isso é usar a independência para viver a existência de Deus e não para viver a existência de Maia. A existência de Maia é quando você hesita em cumprir o propósito divino nessa vida. Então Deus está falando assim, prepare-se para lutar. Hoje, agora, dessa forma humana. Tá? Não deixa para outra vida, não tem essa coisa de outra vida, no outro falso ego. Compreendo que você agora é eterno, vive em presença espiritual aqui agora, sentindo a existência de Deus, correlacionando o seu humor, a sua criatividade, a sua alegria com Deus, viva em gratidão momento a momento, faça tudo se lembrando de Deus. É isso que nós temos que fazer, certo? Então, Krishna fala aqui, vença seus inimigos e desfrute um reino próspero. Se você conseguir pacificar a sua mente, que está sendo atormentada dia a dia por esses demônios mentais, emocionais, e até mesmo isso que se reflete na nossa vida física, né? Aparecem vários inimigos, problemas, situações negativas, e aí você começa a confabular, começa a especular, meu Deus, minha vida não é isso, minha vida não é aquilo, tal. E Deus está presente na sua vida, no seu coração, falando assim, mas se você fica comigo, você vai ter um reino próspero. Então Deus é prosperidade, Deus é opulência, Deus é a maravilha, é a mágica acontecendo na existência. E você é o mágico, usando a energia do mundo para produzir tudo que é fantástico, tudo que é impossível acontece para um devoto rendido a Deus. Então, essa luta é uma luta basicamente interna. Tão logo você vença o falso ego, dissolva o falso ego e se situe aos pés de lótus de Deus, o mundo, que é um reflexo da sua energia, vai se tornar a experiência de Deus. Igual eu falei anteriormente, quando você acorda todos os dias, se você estiver nessa situação do espírito, você vai ver o mundo como a existência de Deus. Isso é progressivo até o momento da morte. Você tem que aprender a desencarnar, a sair desse corpo, desse avatar, com a consciência, né, bem rendida a Deus, em amor a Deus. E aí você não vai ter mais que voltar para essa existência material, tendo que ficar pensando, quem sou eu, o que é esse mundo, e assim vivendo, sendo enganado o tempo todo. Então, Deus vai fazer os arranjos na sua vida e vai tirar todos os obstáculos, por isso que Deus se chama Hari, aquele que nos tira os obstáculos espirituais. Estar com Deus é caminhar facilmente nessa vida, desfrutando de tudo de um modo simples, com pensamentos elevados, glorificando a existência, entendendo o que é a vida, que você é a vida da sua vida e Deus é a vida da sua vida. E isso tudo é maravilhoso e esplendoroso. Então você canta o santo nome, você medita, você sempre está em gratidão e vive o mundo de uma maneira tolerante, paciente, misericordiosa, levando essa mensagem. Ok? Então, levante-se, prepare-se para lutar e conquistar a glória, porque ela é certa para todo espírito que se rende a Deus no coração. Ok? Beijo, amo vocês. Haribo!